Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva e hoje nós vamos começar com a disciplina de ciência, átomos e tabela periódica. Bom, para primeiro saber o que são átomos, nós temos que entender o que é matéria. E matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que tem massa, ou seja, que tem peso, tá? Então, o que é que pode ser matéria? Pode ser um animal, uma planta, objeto, pode ser a água, o ar. E aí nós vamos entender como ele está relacionado, né? Porque muitas vezes os alunos não conseguem identificar o que são os átomos realmente, em que parte da matéria ele está. Então, aqui, ó, nós temos uma gota de água. Essa gota de água ela é formada por várias moléculas. E essas moléculas, elas são formadas justamente pelos átomos, tá? Então, aqui, se a gente for imaginar que essa é uma molécula de água, nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, que é justamente a molécula da água, que é a H2O. Cada um desses átomos, ele é formado por essa estrutura aqui, ó, que é constituída de núcleo, que é essa região ao centro, e de eletrosfera, que são essas estruturas circulando ao redor do átomo. O átomo ele é formado por subpartículas atômicas, que possuem cargas negativas, no caso, o elétron, e essas subpartículas que ficam no núcleo são chamadas de nêutrons com carga nula e de próton com carga positiva. O átomo é nome dado ao formador da matéria, ou seja, a matéria é formada por átomos, tá? E o átomo, ele possui duas partes distintas, que é chamada de eletrosfera, que é essa região onde ficam as camadas, e núcleo, que é essa parte central, tá? Lembrando que a eletrosfera é onde ficam circulando os elétrons, que possuem carga negativa, e no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, tá? Os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga neutra. Os átomos, eles possuem, né, diferentes camadas, diferente quantidade de camadas, mas no máximo 7 camadas. Cada uma dessas camadas possui uma quantidade máxima de elétrons. Por exemplo, a camada K, ela possui 2 elétrons, no máximo 2 elétrons. A camada L, ela possui no máximo 8 elétrons. Então, aqui, ó, na camada K, que é essa mais próxima do núcleo, só vai haver, né, só pode haver no máximo 2 elétrons, e assim sucessivamente. Os átomos, eles são representados, né, vários átomos juntos são chamados de elementos, e esses elementos são representados por símbolos na tabela periódica, tá? E eles possuem o número atômico e o número de massa. O número atômico é representado pela letra Z e o número de massa é representado pela letra A. O número atômico é igual ao número de prótons, tá? E o que é o número de prótons? De carga positiva que existe no núcleo. O número atômico é como se fosse a identidade do átomo. E o número de massa é a quantidade de prótons mais de nêutrons existente no núcleo do átomo. E seria o peso do átomo. Aqui nós temos a tabela periódica. E essa tabela periódica você vai poder perceber que existem algumas legendas, né? Toda tabela periódica ela vai ter legendas que vão identificar os estados físicos, as famílias, se são metais ou ametais e etc. E aqui, ó, você vai poder ver que existem elementos como eu já disse no slide anterior, eles possuem os símbolos, né? Sempre vai ter os símbolos. O número atômico sempre é menor do que o número de massa. O número de massa sempre tem um valor maior, tá? Do que o número atômico, e eles vão estar representados na tabela periódica. Se não tiver o número de massa, mas sempre vai ter o número atômico, tá? E o símbolo. O nome do elemento pode ser que venha ou não, tá?
E aqui, ó, vocês vão ter, eu coloquei para vocês o que é período e o que são grupos ou famílias. Os grupos estão relacionados com as características, ou seja, quanto, quando os elementos eles estão numa mesma família, quer dizer que eles possuem muitas características próximas, tá? Muito semelhantes, como por exemplo, ponto de fusão, ponto de ebulição e etc. E os períodos estão relacionados à quantidade de camadas que existem em um determinado elemento. Por exemplo, aqui a gente tem o terceiro período, nessa linha amarela. Então, quer dizer que esse elemento, todos os elementos que estão neste período, eles possuem 3 camadas. Aqui na linha verde, nós temos o período quarto, o quarto período. E aí, isso quer dizer que os elementos que estão nesse período, eles vão possuir 4 camadas. Aqui a gente tem a tabela, e nessa tabela vocês vão ver aqui, ó, que aqui estão os números do período. Por exemplo, no primeiro período a gente tem o hidrogênio, então quer dizer que o hidrogênio ele só vai ter uma camada, e assim sucessivamente. E aqui a gente tem as famílias, ó, essas famílias aqui, ó. As famílias são as colunas, tá certo? Aqui a gente tem os estados físicos, tá? Então, os estados físicos, né? Só lembrando, sólido, líquido e gasoso, o estado sólido é o que tem maior quantidade, que são justamente os metais. Aí nós temos os gasosos em vermelho. E os líquidos, vocês podem observar que nós só temos dois, que são os que estão em menor quantidade, que é o mercúrio e o bromo, tá certo? Mas isso para temperatura ambiente de 20 a 25 graus Celsius e a pressão ambiente também. Existem alguns elementos como frâncio, césio, galho, rubídio, que se a temperatura for um pouco maior, então vocês podem encontrar ele em estado líquido em temperatura ambiente. E aqui vocês vão observar, ó, que nessa tabela que eu trouxe para vocês, os elementos estão aqui dispostos, tá? E aí a gente pode ver que os elementos sólidos, eles são aqueles que têm o símbolo químico em negro, tá? Os elementos líquidos são aqueles que têm o nome em azul, então tá aqui, ó. E aqui. E os elementos que são gasosos, em temperatura e pressão ambiente, são esses que estão com o nome vermelho, para vocês identificarem que as tabelas não são iguais, tá? Aí aqui nós temos que existem alguns grupos ou famílias que eles possuem nomes específicos. Por exemplo, a família 1A a gente chama de metais alcalinos, ou família 1. A família 2 ou 2A nós chamamos de metais alcalinos terrosos. Aí a família 16 de calcogênio, a família 17 de halogênio e a 18 de gases nobres. Então, aqui, ó, para vocês identificarem na nossa tabela, a família 1A, na nossa tabela, a família 1A, que é chamada de família de metais alcalinos, a família 2A, metais alcalinos terrosos, a família 16 ou 6A, são chamadas de calcogênio, a família 17 de halogênio, a família 18 de gases nobres. Uma família, por exemplo, como a família 13 ou 3A, ela é chamada de família do boro. Por quê? Porque ela vai utilizar o nome do primeiro elemento que consiste nessa família. A família do carbono, a família 14, também. Por quê? Porque o carbono é o primeiro elemento, tá certo? Dessa família. Depois nós temos aqui a representação da quantidade de elementos que são metais ou ametais. Então, aqui vocês podem ver, ó, que a grande maioria dos elementos, eles são metais, que são justamente esses que estão em verde. E aqui, os elementos que são ametais, ou seja, que possuem características opostas aos metais. Quais seriam as características dos metais?
Os metais, eles são dúcteis, são maleáveis, eles possuem brilho, alto, ponto de fusão alto. Então, são estruturas, os ametais possuem estruturas opostas aos metais, contrárias, tá certo? Na grande maioria, os metais são sólidos. Então, os ametais, eles são gasosos. E aqui em vermelho, nós temos os gases nobres. Os gases nobres, eles são gases estáveis, ou seja, que não se misturam com os outros elementos. E por isso que eles estão nessa coluna em vermelho, tá? Então, na nossa tabela, você pode observar aqui, ó, que a maioria dos elementos estão em verde, lembrando que esses elementos que estão em verde, mesmo esses que estão aqui embaixo, eles são metais. Então, a grande maioria você pode ver aqui, ó, que eles são sólidos, tá certo? Em amarelo, nós temos os elementos que são ametais, então, uma boa parte eles são gasosos, e aqui nessa coluna azul nós temos os gases nobres. Bom, lembrando que a tabela periódica ela é organizada de acordo com o número atômico, tá certo? Então, por exemplo, nós temos aqui o hidrogênio, que tem número atômico 1, aí nós temos desse outro lado o hélio, que tem número atômico 2. Aí depois nós temos o lítio, que tem número atômico 3, e assim sucessivamente, tá certo? Aí nós vemos aqui para o boro, e assim continua a organização do número atômico, tá? O número de massa é variável, né? Às vezes pode não ter uma constância, aí por isso não são periódicos, por isso que os cientistas eles organizaram a tabela periódica de acordo com seu número atômico. Algumas pessoas gostam de fazer frases mnemônicas para se lembrar dos principais nomes dos elementos das famílias da tabela. Então, por exemplo, nós temos aqui o hidrogênio. Como é que faz para a gente lembrar dos elementos que formam a família 1A, que é a dos alcalinos, a família dos alcalinos, a família dos elementos alcalinos. Aí nós temos, por exemplo, hoje, com H, né? Aí li, na, cama, Robson, Cruzoé, em francês, tá? Outra observação a fazer é que esses elementos, eles estão aqui nessa disposição por conta que a tabela ficaria muito larga, comprida, se colocassem ele aqui, ó, a partir desses elementos. Eles deveriam ficar aí, só que a tabela iria ficar muito larga, muito comprida. Então, por questão de organização, eles ficaram aqui embaixo, mas eles viriam para ficar aqui no meio desses elementos. Se vocês podem ver, a partir do lantanídeos, a gente tem 57 até 71, tá certo?